Olá, boa tarde. Aqui é a Luísa Viana novamente e vim dividir mais uma leitura com vocês. O livro que está me emocionando nesse tempo agora é o livro O Cordeiro e a Sua Ordem Sacerdotal, do Mike Shea, e vou ler alguns trechos para vocês. Vamos lá? Eu ouvi, mas ele não tinha falado nada. Curioso. Na sua presença parece que se fala o tempo todo. Palavras que importam, que impactam. Palavras que norteiam, palavras que criam. Palavras que revelam os mistérios ocultos que pessoas como eu desconhecem. O ar à sua volta pesava, mas eu respirava normalmente. Perto dele parecia que meus sentidos eram ativados, que a essência de tudo resplandecia. A sua simplicidade contrastava com a realeza que irradiava deste nobre. Meigo, sem ostentação, ele tinha pleno governo de tudo. Em me aproximar mais e falar com ele, a minha vida nunca mais seria a mesma. Frente à sua magnitude, eu teria que pesar cada expressão dele e minha. Haveria de pensar simplesmente me aproximando. Sei lá, parecia que ele tinha muito para falar comigo, como se eu pudesse sentar do seu lado e ouvi-lo durante dias e dias sem cansar. Parecia que poderia me revelar os segredos do universo, pois nada a ele era mistério. Eu sou o Verbo, disse este visitante misterioso. Quando cheguei, ele estava falando em voz baixa. Eu não via mais ninguém em sua presença. Eu não via mais ninguém em sua presença. Se tivesse, eu jamais o teria interrompido. Fiquei constrangido ao ouvi-lo, mas algo me levava a ele, como um imã que puxa o ferro para si. Ele reconheceu a minha presença com um olhar. Olhou para mim, para o lugar vago do seu lado e para mim de novo. Seu convite foi discernido e atendido com temor e tremor. Eu sentei ao seu lado em silêncio. Fiquei sem consciência de tempo. Ao seu lado parecia que não havia tempo. Como se ontem, hoje e amanhã fosse tudo a mesma coisa. Há poucos segundos, eu estava ansioso para falar com ele. De repente, não sentia mais nenhuma ansiedade, nenhum motivo para apressar nosso encontro. Parecia que não existia mais ninguém, só eu e ele. E nenhuma outra agenda ou tarefa mais importante. O mundo parou. Esperar para ouvir o que este sábio tinha para falar valia mais que todas as riquezas do mundo. E ficamos ali durante um tempo. Eu sentia medo de olhar para ele, medo do que ele diria para mim, medo do que eu poderia fazer, do que ele poderia fazer comigo. Poder, justiça, retidão, autoridade. Eu sentia tudo isso ao seu lado sem que ele falasse uma só palavra. Eu estava cabisbaixo, mas sentia que ele estava olhando para mim. Levei um tempo longo para criar coragem e olhar para ele. Olhei. Ele não estava olhando para mim, e sim para frente. Não como se olhasse para o que estava na frente dele, mas como se olhasse e visse todos os tempos, passado, presente e futuro. Como se visse outras dimensões e esferas que para mim eram invisíveis. Nele havia plena paz. Eu sentia que ele não se incomodava com nada. Minha presença não o incomodava. A realidade da minha cidade não o incomodava. Eu sabia que o inspetor analisava tudo o que enxergava a fim de identificar o que estava de acordo ou não com o seu plano diretor. Eu sei que ele observou muitas coisas ruins da minha amada cidade, mas não esboçou nenhuma reação negativa. Irradiava soberania. Embora tudo parecesse perdido na minha avaliação, ele tinha tudo sob controle. Não sei quanto tempo fiquei olhando para ele. Ele não se mexia, parecia gostar. Nunca contemplei alguma coisa ou alguém assim em minha vida. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Era como se eu visse algo além do que os olhos podem ver. Bondoso, amoroso, justo, fiel, leal, sábio, absoluto. Brilho maior que o sol, poder maior que os oceanos. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Tirei meus olhos dele, só um minutinho e fiquei chocado. Eu estava nu.
Que vergonha, que vexame! Eu queria me cobrir, mas estava vestido. De repente, toda a minha podridão voltava à memória. Tudo que eu tinha falado e feito que me envergonhava. E outras coisas que eu não havia sentido vergonha, agora eu sentia ao lado dele. Entendi que ele sabia tudo a meu respeito, como se estivesse presente em cada momento que cometia as minhas vergonhas. A luz que o envolvia penetrava os lugares mais profundos da minha alma. A sua pureza descobria o que era mais oculto e escondido do meu passado. O seu amor afagava toda a minha ansiedade e meu medo. Ele tinha visto tudo, ele tinha ouvido tudo, até os meus pensamentos e sentimentos, e ele não se incomodava. Eu queria me esconder, eu tentava cobrir minha vergonha com as minhas mãos. Ele não falava nada. Contudo, eu sabia que ele estava ouvindo cada um dos meus pensamentos como se fossem palavras ditas em voz alta. Estávamos conversando sem verbalizar. Como que ele sabia de tudo assim? Eu não me lembro de tê-lo visto antes, mas de repente, ao lembrar as cenas em que eu tinha cometido as minhas vergonhas, enxergava no cenário olhando para mim com tristeza. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que fala sem falar? Quem é esse senhor? 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 Não! Uma voz dentro de mim dizia, muito mais do que senhor, eu chamava o meu pai de senhor. Chamo os mais velhos de senhor, mas ele é muito mais que senhor. Então, quem ele é? Eu não sei como aconteceu, mas de forma involuntária. Sem olhar para ele, saiu da minha boca uma pergunta. Senhor, quem és? Olhei para ele, conseguindo ver que ele esboçara um sorriso miudinho. Eu sabia que ele tinha gostado da minha pergunta e que não se irritara com a minha presença, embora eu estivesse nu. Eu sou o patriarca de uma família sacerdotal, a atual que medeia entre Deus e a humanidade. Alguns me conhecem como Melquisedeque, outros como a luz do mundo, outros como ancião de dias, ainda outros como pai da eternidade. Tu pode me chamar de Cordeiro ou Senhor se quiseres. Eu sou de uma linhagem de realeza, eu sou rei imortal e soberano. Vou governar sobre todas as nações e sobre todos os povos. O meu governo é de paz, alegria e justiça, movido pelo Espírito de Deus. O meu governo está em crescimento há muitos anos, durante um tempo movido pelo engodo do adversário. O ser amado rejeitou o meu governo. Eu e meu pai estamos indignados de tanta maldade e vamos pôr um fim nela, pois estamos preparando para suplantar esse império de maldade e trevas e destruir toda a influência do mal. Eu tenho o exército mais poderoso, ninguém poderá nos resistir. Dia após dia, o ser amado e iluminado está pedindo, venha. Interessante, mas relatando isso a mim, eu ouvia tudo o que ele dizia com maior clareza, como se fosse uma única enunciação. Sua voz era volumosa, como o rugir de cataratas que silenciava qualquer som concorrente. Todavia, não me lembro de ter visto mexer os seus lábios. Ele continuou. Tu, Timóteo, estás me vendo aqui, mas essa não é a primeira vez que venho para o mundo. Por alguma razão, eu olhava-o, agora como se estivesse examinando-o. Ele vestia um manto que, quando eu vi, caiu sobre o assento. Ele usava uma toga por baixo que reluzia. Na verdade, não sei se era feito de tecido ou se era de luz mesmo. Só sei que reluzia, mas ao mesmo tempo era transparente. Eu observava marcas por baixo da toga. Suas costas eram retalhadas de cicatrizes. Olhei e vi outras marcas em suas mãos e nos seus pés, e olhando para ele, querendo perguntar como ele tinha se machucado, percebi mais marcas na sua testa. Não vou saber explicar a sensação que me passava por dentro. Eu me sentia culpado por ter causado essas marcas. Eu não lembrava de tê-lo encontrado antes, muito menos lembrava de estar presente para executar a sentença que deixou essas marcas. A humanidade para mim é como uma esposa, como foi feita uma para Adão. Meu pai fez também para mim.
Se ela não caísse no engano dos séculos, ela seria minha rainha, reinando sobre a terra comigo. Mas ela cedeu ao enganador. Ela se tornou como enganador, soberba, corrupta, mentirosa e egoísta. Comecei a chorar, não de pena e tristeza, mas arrependido de toda a vergonha e maldade que eu cometera. Senti um remorso incomum, como cada planto e gemido arrancado do fundo da minha alma. Suas palavras flagraram a maldade do meu interior, que eu mesmo jamais poderia negar. E iluminado, captei neste momento que nem eu mesmo conhecia os limites da maldade em mim. Ele prosseguia. Dia a dia o ser amado se afastava de nós. O ser amado tinha aceitado o engano em vez da verdade, admirando a criatura em vez do Criador. A ilusão no lugar da realidade. O engano teria que ser exposto. O poder do encantamento teria que ser quebrado. Eu me ofereci. Meu pai olhou para mim e pediu que eu me tornasse humano para executar o plano de resgate, pois o novo exemplo teria que ser dado. O preço do resgate seria muito caro, pois o ser amado se entregou ao engano de livre escolha e de graça. Ofertei a minha vida como sacrifício e tomei sobre mim o castigo que podia restaurar a paz entre a humanidade e Deus. Nós criamos a humanidade à nossa imagem e semelhança. Revelei todo o engano e trouxe a verdade à luz. Eu não hesitei, pois se tratava da minha noiva. Entreguei-me em amor à minha noiva para que ela venha ao meu encontro sem mácula e sem ruga. Nosso amor por ela é constante, perseverante, eterno e real. Aos prantos eu pensava, foi por mim, foi por mim. Espero que vocês tenham gostado desse trecho, desse livro maravilhoso. Um grande beijo, tchau, tchau.